Boa noite. Falar umas abobrinhas aí para vocês sobre a vitória da Argentina, 3-0 sobre a Argélia, né? Partidaça do Messi. Botou o jogo no bolso, 3 gols, atingiu aí a artilharia histórica das Copas do Mundo com 3 gols. Tinha começado a Copa com 13, fez mais 3. A dúvida sempre foi quando que ele quebraria esse recorde, né? Porque parecia meio óbvio. Quem bateria primeiro, inclusive, seria ele ou o Mbappé. Hoje o Mbappé fez 2 gols e ultrapassou o Messi, né? E chegou a 14 gols. O Messi entrou em campo hoje, fez 13, fez 3 gols, chegou a 16, assumiu a artilharia da Copa de todos os tempos, ao lado do Klose, e também assumiu a artilharia da Copa por enquanto, aí já na primeira rodada, saindo na frente dos demais. Aí tem uns 4, 5 jogadores com 2 gols, né? Vamos começar aqui falando um pouco mais do jogo, botando aqui primeiro o jogador da partida, né? Nota 10 para o Messi, que começou on fire desde o início, e teve um golzinho ali anulado, né, da Argentina logo no início. Me lembrou um pouco, né? Logo depois saiu um gol da Argélia também, que demorou um pouco mais para ser anulado, né? Para eles chegarem ainda a comemorar. O narrador gritou um pouquinho mais de gol. Então, talvez tenha batido ainda aquela sensação do jogo contra a Arábia Saudita em 2022 na estreia, que a Argentina teve algumas chances de criar. Teve muitos lances impedidos, né? Acho que teve uns 2 ou 3 gols anulados por impedimento, e depois tomou a virada da Arábia Saudita. Hoje foi tudo muito rápido, tudo muito cedo, né? Não deu tempo de criar, mas surgiu ali em algum momento. A Argentina, eu achei que nem estava num ritmo tão acelerado, numa pegada tão forte, né, tão dominante assim, mas de certa forma controlou o jogo do início ao fim. A Argentina, que tem um estilo de jogo um pouco mais cadenciado, talvez um pouco mais parecido com a Espanha, porque principalmente nessa formação aqui que fica o Messi e Lautaro Martínez na frente, com esse meio campo aqui, o Depou caindo um pouco pela direita e o Almada caindo pela esquerda. Não tem pontas clássicos, né? Não tem aquele ponta que vai receber aqui bem na pontinha e partir para cima. Então fica um jogo muito jogado aqui pelo meio de campo, né? Tem ótimos meio-campistas para controlar o jogo. Tem o Macalester, tem o Márcio Fernandes, o Depou se junta ali, o Messi gosta de cair aqui por dentro para armar jogadas também. O Almada, que talvez seja um pouquinho mais ponta, ainda é um ponta daquele estilo mais armador, né? Falava-se que ele seria o substituto do Messi, não em termos de qualidade, mas em termos de função. E ele acaba sendo esse pontinho também que recebe, já puxando para dentro, para armar o jogo de frente, né? Então, achei o primeiro tempo assim bem devagar das duas partes, né? Principalmente da Argentina, de quem se espera mais. Teve uma finalização do Lautaro para fora, teve o gol do Messi que foi anulado, e a Argentina acabou terminando o jogo, o primeiro tempo, com 2 finalizações, porque teve o lance do gol e o lance uma cabeçada do Macalester ali no fim. Então, foi um primeiro tempo. Teve uma finalização do Almada também, aqui mais ou menos da entrada da área, que foi longe do gol. Então, foi o primeiro tempo assim, bem devagar, né? E o primeiro gol sai de uma jogada ali da Argentina trocando passes, de forma meio inoperante, como foi basicamente todo o primeiro tempo. E o Messi vem sentindo isso, ele está mais ou menos por aqui, ele vem recuando no campo para receber aqui, aí faz uma jogadinha típica de Messi, né? Que é aquela que ele toca, passa, recebe de volta, toca, passa, recebe de volta. A bola acaba voltando para o Depou, né? Que aqui no gráfico está com ponta direita, mas acaba principalmente no primeiro tempo, centralizou muito, porque o Messi acabou caindo um pouco mais pela direita aqui. Se a gente for ver o mapa de calor do Messi aqui acredito que essa pontinha aqui seja mais representada do primeiro tempo, e do Depou aqui, esse mais central, também tenha sido no primeiro tempo assim, uma troca rápida ali de posicionamento. E aí o Depou está aqui no meio e acha uma bola no meio pelo Messi, ele recebe de frente livre, é um 3 contra 3. Ele chuta, não chuta tão bem assim, e o Zidane aceita, né, o filho do Zidane. Uma bola que é bem defensável, né? Se hoje eu falei que a do Mendy no chute do Mbappé era defensável, essa era mais ainda, né? Ele parecia estar muito adiantado, demorou a reagir, talvez ele nem precisasse ter pulado tanto, tentou espalmar de forma estranha. O importante é que a bola entrou. Depois a Argélia tentou sair um pouco para o jogo, a Argentina não estava tão forte assim na marcação, eles conseguiram rondar um pouquinho aqui, né? Como dá para ver aqui na área da Argentina, tiveram ali uns 2, 3 chutes na entrada da área, o Bentaleb distribuindo um pouco o jogo, o Maza tentando achar ali a jogada. Se não me engano, o Musa teve uma finalização também que foi bloqueada, a bola ficou ali rapidamente viva na entrada da área, e acabou sobrando para o Dibu Martínez. Aí a Argentina volta para o segundo tempo, o Depou acaba ficando um pouco mais solto no segundo tempo, partindo com a bola, e a Argentina segue ainda sem criar muito, né, na minha visão. Um jogo ainda muito lento, né, mas
certa forma, controlado, Enzo Fernandes, McAllister, Depou, os zagueiros segurando a bola muito bem. A Argélia, quando tinha bola, não conseguia criar muito também, né? Acho que em nenhum momento foi ameaçada, a Argentina se sentiu de fato ameaçada, mas quando o jogo está 1-0 e a bola está com o adversário, você fica muito suscetível ali a alguma coisa, uma brecha, uma falha individual, uma bola achada, ou acaso, surgiu o gol, né? E aí acaba saindo o segundo gol ali num chute de fora do McAllister, que é mais uma falha do Lucas Zidane, né? Ele solta a bola no pé do Messi e aí não tem jeito, né? O Messi de frente pro gol. Inclusive, apesar de ser um gol ali, teoricamente, muito fácil, né? O Messi, com toda a tranquilidade do mundo, deixa o goleiro, porra, pular completamente perdido para um lado e só toca fraquinho de direita para o fundo da rede, né? E aí fica ali o 2-0 já desenhado, a vitória fica aí praticamente assegurada, apesar de eles insistirem nesse ritmo, né? Sempre muita jogadinha pelo meio, mas sem muita, muita agressividade, né? O Enzo Fernandes, que é um cara que no Chelsea costuma avançar bastante, carregar a bola pelo meio, pisar na área, finalizar. Hoje não teve nenhuma finalização, mal pisou na área, né? O gráfico dele aqui vê que ele como se ele praticamente tivesse parado aqui logo depois do meio campo, né? Algo que não é muito a cara do Enzo. Então foi um jogo assim um pouco mais devagar, controlado. E aí logo depois também sai o terceiro gol do Messi, né? Ele ajeita um contra-ataque ali, que é o Messi participa na origem da jogada, toca para o Nico Gonzalez, que tinha entrado no lugar do Almada. Ele devolve para o Messi faz a sua jogadinha clássica, né? Ajeita para a esquerda, limpa o zagueiro e toca rasteiro no cantinho, né? Coroando ali o hat-trick dele, igual a artilharia com o Close. Acho que faz um pouco justo também a história do futebol, né? Acho que é um pouco feio você ter o Close na artilharia de uma Copa do Mundo, né? Uma Copa que teve Ronaldo, que teve Pelé, que teve Maradona, que teve tantos jogadores, né, brilhantes. E você ter justamente o Klose, né? Eu acho que a maioria das pessoas só lembra do Klose com a camisa da Alemanha, né? Ninguém lembra direito dele no Bayern, na Lazio ou em outros times. Então, acho que fica um pouco mais bonito, né? Assume a artilharia também do, da Copa do Mundo dessa edição e também assume a ponta na maior número de participações de gols em Copa do Mundo, passando o Pelé com esses 3 gols. E acaba sendo uma partida muito brilhante do Messi, né? Assim, acaba que o Messi é o fator decisivo, né? O time da Argentina inteiro joga para ele, né? Parece que muitas vezes eles estão trocando passes esperando achar o passe no Messi, como foi no caso do primeiro gol, que quando acha o passe dele ali a 35, 40 metros do gol entre linhas, ele simplesmente leva e bate e faz o gol. Então ele sempre vai ser o diferencial da Argentina, ele que vai achar o passe mágico, a finalização mágica, o drible. E faz sentido jogar para ele, a gente viu, né? A Argentina teve 10 finalizações no jogo, que é um volume um pouco baixo, né? Você vê aqui nesse gráficozinho aqui da esquerda do momento, a Argentina passou pouco, não passou pouco no meio campo, mas foi pouco agressiva, né? O primeiro tempo aqui você vê que foi bem morno, né? O final da Argélia aqui parece ainda mais intenso do que todo o resto da Argentina. E aqui depois teve alguns momentos assim de mais pressão, menos, mas no primeiro tempo, por exemplo, no marco alto, acho que em momento algum, no segundo tempo também ali muito pontualmente quando entrou o Rony Álvares com um pouquinho mais de gás. Então foi uma partida muito protocolar, mostrando que a Argentina do Scaloni, né? Cuida bem da bola, troca muito espaço, busca muita jogada pelo meio. Os meio-campistas sabem o que fazer com a bola. O Enzo Fernandes, o McAllister tem um bom chute de fora da área, tem um bom passe. O Depou é aquele motorzinho, né? Que marca muito, pega muito. Mostraram que realmente são um trio top, assim, né? Se a gente fala muito do meio-campo de Portugal, a gente fala muito também do meio-campo da Espanha, o meio-campo da Argentina acho que não deve nada para eles, né? Hoje eles mostraram mais uma vez isso, mostraram na Copa passada contra a Argentina, na final eles dominaram completamente o jogo, contra a Holanda também dominaram o jogo por 80% do tempo, contra a Croácia foram muito bem, e voltaram a ir muito bem, né? A gente olha para esse meio campo aqui, sendo brasileiro, e dá certa inveja, né? Porque não queria ter aqui um Enzo Fernandes como titular, um Depou, né? E além de tudo, né, eles têm qualidade técnica, eles conseguem ali fazer várias funções ao mesmo tempo. O Enzo consegue segurar mais para o McAllister avançar, o Depou consegue segurar mais para o Enzo avançar e vice-versa, né? E mostraram também muita pegada, né? Poderia levar naquele sentido de jogo fácil, o placar está garantido, mas você vê que o tempo todo eles dão umas pegadas mais fortes, não deixam fácil para o adversário. O Enzo Fernandes ali exagerou um momento, deixou o braço
na mão do adversário, poderia de repente ter tomado um cartãozinho, o Depô ali no final do jogo chutou uma bola para longe, mas eles estão sempre, né, dividindo o Cuti Romero, Nietzsche Martinez, são jogadores que estão sempre jogando muito firme, muito duro, e é o que possibilita, né, de certa forma, o Messi jogar, né? O Messi já tem 38 anos, não consegue correr tanto mais, não é um cara que vai ficar arrancando ou né, dando sprint, essas coisas assim, só nos momentos certos. Então, o Messi faz isso tudo fazer sentido, né? Ele é o diferencial de um time que é muito bom, muito bem treinado, com peças que são excelentes, né? Acho que os pontos fracos aqui, que seriam Montiel e Medina, foram muito consistentes no jogo, né? São laterais corretos, apoiam quando tem que apoiar, seguram quando tem que segurar, marcam bem, chegam duro, tem velocidade. Aí, acho que nesse sentido, no jogo, quem ficou um pouco abaixo foi o Almada, né, pouco participativo aqui, se a gente vê, ele recebeu a bola aqui, né, como eu falei, ele não é um ponta clássico que joga lá na ponta, né, como, por exemplo, joga o Vini Júnior, ou o Doku, ou o Yamal, ele joga um pouquinho mais por dentro, mas não fez muita coisa, né, tu vê que o campo de ataque dele é para cá e a maioria dos passes dele tá para trás, né, então não surtiu tanto efeito, né, deu aqui a 30 passes, 30, 35, então, agregou pouco, assim, ofensivamente. Acho que fez um pouco de sentido em relação ao que a Argentina apresentou em campo. Assim, quem foi muito mal de novo, né, em relação às outras Copas, aos outros jogos da Copa, foi o Lautaro Martinez, lembrou o Lautaro da Copa de 2022, que chega muito bem. Mas ali, né, tipo assim, claro que ele entrega muito na disposição, entrega muito na marcação ali para deixar o Messi mais à vontade, mas ainda pecou na tomada de decisão, no posicionamento. Ficou uma vez impedido ali, teve uma finalização no segundo tempo, apenas, se eu não me engano, mas participou pouco do jogo de forma geral. Teve uma hora que recebeu uma bola na direita no primeiro tempo, fez um cruzamento ruim, poderia ter tentado o chute. Então, assim, mais uma vez, o Lautaro, acho que dá para falar que decepcionou, assim, né, na Copa. Acho que dava para esperar mais. O Rony Alves entrou ali tentando um pouco mais, né, sempre aquela correria que o Rony Alves é capaz de entregar, mas também não agregou tanto, assim, não foi diferencial no jogo. Então, de certa forma, acho que o placar acaba tendo mais impacto que o desempenho da Argentina, né? Não foi aquele desempenho, não foi um show da Argentina, não foi um amasso, não teve nenhum momento daquele domínio que você bota o adversário nas cordas e que a Argélia pensou, nossa, o que eu faço, né? Pelo contrário, muitas vezes a Argélia teve a bola, a Argélia terminou o jogo até com mais posse, principalmente por causa do segundo tempo, quando a Argentina estava com o placar já resolvido, né? Mas, então, não foi aquele jogo... não foi um jogo brilhante da Argentina, foi um jogo correto com um jogador brilhante, né, que é o Lionel Messi, que conseguiu fazer 3 gols aí, 2 com uma contribuição aí do goleiro, do Zidane, né? E tudo isso poderia ter sido diferente, porque ali logo no primeiro tempo o Messi estava 1-0 o jogo, o Messi dá uma entrada no zagueiro da Arábia Saudita, se não me engano foi no Mandia, uma entrada clara assim para cartão vermelho, principalmente para os padrões aqui nossos do Brasileirão, né, do Brasil e tal, que ele acerta a sola da chuteira na panturrilha do adversário, acho que não chega a pegar nem 1 centímetro na chuteira para levantar aquela margem de dúvida. Só que é o Messi, né? O zagueiro da Argélia tinha tanta certeza de que era o lance para vermelho que ele mesmo se recusa a bater a falta, pedindo para que o árbitro vá no VAR. Veio e o árbitro manda seguir, né? Aí até botei o fantasminha aqui, né? Que é para ilustrar isso, né? O árbitro foi omisso, né? Porque nem amarelo ele deu, num lance que acho que para todos era para vermelho, né? Para todo mundo achou que isso era para vermelho. O árbitro não deu nem amarelo, fingiu que não era com ele. O VAR, vendo que o árbitro não deu, também teria que ter muito peito de chamar a responsa, chamar o árbitro no monitor para ver e expulsar o Messi, né? Quem é que vai querer expulsar o Messi na estreia de uma Copa do Mundo, né? Com o VAR chamando ali para todo mundo, mostrando que o árbitro errou. Complicado, ainda mais lá fora, muito mais que aqui no Brasil, eles têm essa coisa a mínima interferência do VAR, o árbitro viu no campo e tal. Então ficou por isso mesmo, né? Ficou um pouco feio, né? Porque depois da Copa de 2022, quando a Argentina teve muitos pênaltis, eu particularmente acho que foram pênaltis, não acho que a Argentina foi beneficiada, mas ficou todo aquele roteiro dos pênaltis, da Argentina ser beneficiada. Teve aquele jogo contra a Holanda que teve bastante confusão. E aí logo na estreia você tem um pisão desse do Messi, que ele não recebe nem cartão amarelo.
e nem pareceu ter uma checagem assim tão longa, né? Parece ter sido uma decisão um pouco rápida do VAR em relação se era para vermelho ou não. E então foi isso, né? Ficou um pouco feio, né? O Enzo Fernandes largou uma mão ali na cara do adversário também, que não deu em nada. Mas acho que, de alguma forma, acho que esse do Messi é um ponto fora da curva, mas esse do Enzo acho que tem sido mais uma postura da arbitragem, um critério que eu acho que tem dado muito, né? Muito pouco cartão amarelo. Tem umas entradas bem duras que estão sendo relevadas, tem umas faltas que estão sendo deixadas de lado, né? Que os árbitros não estão apitando. Em geral foi isso, né? Então, uma vitória da Argentina que tranquiliza, né? A gente vinha de algumas zebras, principalmente ontem, e hoje França venceu, a Argentina venceu, os dois com autoridade, principalmente no segundo tempo, né? Acho que tanto França quanto a Argentina tiveram um primeiro tempo bem morno e um segundo tempo mais forte. E bota tranquilidade aí no grupo, não acho que a Argentina tinha qualquer chance de se complicar nesse grupo, que ainda tem Áustria e Jordânia, né? E acho que talvez tenha ficado um pouco ruim para a Argélia por causa do saldo de gols, né? Ficar com -3 saldo de gols, ainda vai enfrentar a Áustria e a Jordânia. A Áustria talvez seja o adversário mais difícil, né? Não há uma certeza de vitória, pelo contrário, deve ser um jogo bem equilibrado. E, e aí agora eles vão buscar aí provavelmente algo, né? Se vencer a Áustria, briga pelo segundo lugar, se não vencer, provavelmente vai sofrer para conseguir um terceiro lugar com um saldo tão negativo, né? Então é isso, essas são as abobrinhas aí de Argentina 3 e Argélia 0. Valeu, boa noite aí para vocês.